Olá pessoal, essa é a parte 2 da nossa aula sobre introdução às relações internacionais. Pessoal, nessa segunda parte a gente vai falar sobre o epistemicídio e a colonização, que na verdade é o principal tema do texto da Marta Fernandes e que nos ajuda a discutir as outras questões que a gente já começou falando agora. Na primeira parte a gente falou bastante sobre como as relações internacionais surgiram, a centralidade do Estado no estudo das relações internacionais, como essa centralidade do Estado está vinculada a uma ideia de colonização, há uma série de elementos importantes sobre o processo de desenvolvimento do Estado Nacional Moderno Europeu e de como ele teve um impacto importante sobre a vida de todos nós que vivemos na periferia do planeta. Bom, essa segunda parte é um pouco mais curta, mas a gente fala principalmente sobre a lógica do epistemicídio e da colonização. Bom, acho que tem um elemento importante, né, nessa parte. Quando eu estava pensando em construir essa aula, um dos primeiros elementos que me veio foi justamente essa imagem. Esse é um quadro de Vitor Meirelles, de 1860, e ele busca retratar a primeira missa do Brasil. É importante dar um pouco de contexto desse momento artístico. Esse é o momento onde você vai ter uma disputa entre grandes artistas desse período do final do século XIX, segunda metade do século XIX, em retratar cenas históricas do Brasil, inclusive de períodos bastante anteriores, né? Então vai ser o período onde você vai ter uma série de quadros que vão ser clássicos aí, que tentam retratar momentos históricos do Brasil, justamente porque é um momento também de construção do Estado brasileiro e de uma construção de uma ideia de nacionalidade brasileira a partir desse Estado, né? E justamente a construção de uma narrativa, né? E até de uma narrativa heróica da construção desse Estado e da construção dessa nacionalidade. E um dos elementos fundadores dessa história é justamente a chegada dos portugueses ao território que hoje nós entendemos como Brasil. E como em toda a chegada de Portugal ou de Espanha a um novo território, o primeiro ato é sempre fazer uma missa, e dedicar esse território ao cristianismo e ao rei, né? Ou seja, dizendo que esse era o território, que seria um território agora destinado a Deus e que isso seria feito pela autoridade do Estado, né? E é importante dizer que a autoridade do rei ela era mediada por essa lógica religiosa, principalmente até o século seguinte, até o século XVII, né? Então, a primeira missa do Brasil ela vai relatar justamente esse momento, né? Que é um dos momentos míticos também de encontro de duas das três raças que formariam o povo brasileiro dentro dessa epopeia, né, dessa história mítica construída da nacionalidade brasileira. E a forma como ela é retratada na segunda metade do século XIX é essa missa que é feita pelos portugueses que chegam e ela é assistida passivamente e com curiosidade, com interesse por parte desses povos indígenas que aqui viveriam. E ela é colocada dessa forma justamente porque ela apresentaria a chegada dessa civilização, né? E da chegada da religião, do Estado, dessas instituições que seriam fundamentais aí para a construção do Estado Nacional Moderno brasileiro e de como eles seriam fundacionais para essa civilização, né? Ou seja, quando esses povos vistos como inocentes, sem rei, sem Estado e sem religião, e lembrando, eles tinham organização social política, tinham suas diferentes formas de manifestação de fé e religião, tinham as suas divindades próprias, a sua vida, ou seja, nada disso aconteceu de fato, né? Ou seja, esse deslumbramento com essa chegada. Sim, o deslumbramento talvez com o diferente, né, e com o choque com a diferença encontrada com os portugueses e outros povos europeus que aqui chegaram, mas não com essa aceitação passiva ou com essa chegada da civilização como um elemento transformador da vida dos indígenas dessa maneira.
Claro que foi transformador, mas não de uma maneira necessariamente positiva. Então, essa narrativa epopeica e idealizada da chegada da cristandade, ela tenta mostrar, inclusive, um elemento positivo da colonização. E isso é importante colocar, tá, gente? Durante todo o processo de formação do Estado Nacional Brasileiro até hoje, o processo de colonização é visto como algo positivo, né? Ou seja, a maior parte da historiografia, a maior parte dos documentos, da construção artística brasileira e o discurso oficial, inclusive da política externa brasileira, é do benefício da colonização portuguesa, né? De como nós seríamos tributários de uma cultura, do Estado, das tradições portuguesas de uma maneira positiva, né? E que essa colonização combinada aí com as influências dos povos indígenas e negros formariam o que nós seríamos como povo de uma maneira muito positiva, obviamente ignorando que tanto povos indígenas quanto os povos negros para cá, trazidos pelo tráfico de pessoas para a escravidão, foram amplamente subjugados, violentados, assassinados e explorados por esse processo de colonização. Então, essa missa, ela significa justamente, por um lado, esse mito da colonização positiva e, por outro lado, um outro elemento de um genocídio cultural também, e que é tido como que vai levar a diferentes formas de epistemicídio. Né? Então, esse momento seria o momento a partir do qual vai se buscar apagar com relativo sucesso as tradições, os modos de vida, os modos de ver o mundo indígenas, que hoje nós vemos como os indígenas, de todos aqueles povos que estavam aqui presentes. E que vai como se esse fosse o mito fundador da história deste território. É importante a gente dizer que durante muito tempo não se fala de história deste continente ou destas regiões antes da chegada dos colonizadores. É como se esse fosse um mito fundador da história, ou seja, um mito fundador da experiência humana civilizada. Né? Depois a gente vai ter uma série de elementos que nós vamos, uma série de pesquisas e estudos, mas mesmo no campo das relações internacionais é como se não houvesse relações internacionais antes desse momento nesta região. Há estudos que vão tentar, e vários especialistas vão tentar relacionar as relações internacionais do século XX e contemporâneas a uma série de experiências europeias do passado, né? Então você vai ter desde referências às guerras do Peloponeso ou as guerras de formação dos estados modernos de Portugal e Espanha ou da formação da Inglaterra, mas jamais relacionar com a história do continente americano e do continente africano antes da colonização. É como se fosse um vazio, né? Justamente a partir daquela leitura, por serem regiões que não teriam civilização, seriam inferiores, viveriam na anarquia, na desordem, no estado de natureza. Então, quando a gente fala desse símbolo que é a primeira missa do Brasil, a gente está falando do mito fundador do que é o Brasil. Ou seja, desse primeiro encontro dos povos que aqui viviam com a civilização, com o moderno, com o Estado Nacional moderno. Bom, aqui uma citação, é a primeira página do texto da Marta Fernandes, é bem a introdução que ela fala daqui que o artigo dela se dedique. Eu acho que ele tem uma definição interessante, ela tem uma definição interessante a partir do Boaventura Souza Santos. O artigo visa chamar a atenção para a complexidade das relações internacionais com um projeto colonial focado nos epistemicídios silenciados e produzidos pela disciplina. Ou seja, o que ela está querendo dizer que a ideia da área de estudo das relações internacionais ela é cúmplice, e não só cúmplice, ela é reprodutora dos epistemicídios construídos no processo de colonização. E não só nos epistemicídios no sentido do apagamento do conhecimento, da produção de formas de ver o mundo, mas também no reconhecimento da existência de outras realidades, de outros povos. O termo epistemicídio foi cunhado pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos para se referir a um processo levado a cabo nos últimos 5 séculos de supressão de conhecimentos locais, cosmovisões e saberes outros presentes nas sociedades e sociabilidades coloniais.
Por meio de tal processo, uma imensa riqueza de experiências cognitivas foi perdida. Ou seja, se apagou, se esqueceu propositalmente, se destruiu o conhecimento e a experiência de milhares de povos que viviam nos continentes africano, asiático e americano, justamente em nome dessa universalidade do conhecimento europeu. E é importante dizer, a ideia aqui não é invalidar ou dizer que o conhecimento europeu, a forma de ver o mundo europeia não é importante, ou não é boa, ou não é necessária. O ponto é, o projeto de colonização é um projeto de exclusão de conhecimentos. O único conhecimento válido é o produzido a partir da Europa, ou a partir das regras do conhecimento definidos pela Europa. Então é o conhecimento científico, reproduzível, a partir de uma lógica também de registro escrito, e tem todas essas a partir produzido nas línguas europeias, e todos os outros seriam formas inválidas ou que não seriam importantes. Isso nos leva justamente a essa ideia da centralidade do Estado europeu moderno na história, como se ele fosse o único válido e as outras experiências políticas e sociais não. Como o quadro que eu mostrei nos mostra, ele tenta negar a experiência indígena que não seja de admiração. O único registro ali presente é a admiração, é o respeito e a busca por esse símbolo religioso e político que é a primeira missa. Não há uma relação dialógica, mas sim apenas de veneração a esse símbolo estrangeiro forâneo desse momento. Bom, a colonização ela vai ser o processo de dominação do Estado moderno europeu desenvolvido para a expansão política, econômica e cultural. Ela vai governar sobre territórios, e aí é basicamente sobre todos os territórios que não estão na Europa, no mundo inteiro, sobre corpos e sobre subjetividades. O que eu quero dizer é isso, é o controle dos territórios, suas riquezas, é o controle sobre as pessoas que vivem nesses territórios, inclusive fazendo tráfico humano, remoções forçadas, escravização, servidão, trabalho em condições análogas à escravidão, o estupro, a violência sexual e outros elementos aí, o assassinato, o genocídio, ou seja, o domínio desses corpos, o que aí o Attila Mbembe vai chamar aí de necropolítica, que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que é um texto bastante interessante, mas que vai ser o controle. E esse controle desse território e desses corpos, ele vai ser construído também a partir do controle de subjetividades, ou seja, o controle cultural, o controle epistemológico, o controle das sensações, das experiências, da forma de ver o mundo. Ou seja, você controla as formas de ver o mundo para controlar os corpos e os territórios. Ou seja, e aí é importante colocar, ou seja, vários autores vão colocar isso sobre como há um assassinato do modo de ver, do modo de pensar que destoe da experiência europeia. E, portanto, essa busca por esse assassinato, por esse genocídio, por esse etnocídio, ele é muito importante para a colonização porque ele vai garantir o controle não só de corpos, de territórios, mas também de mentes. O assassinato da subjetividade e das subjetividades que sejam discordantes ou diferentes ou dissidentes, ela é essencial para o projeto de colonização, porque ela vai permitir a perpetuação do modelo colonial sem que seja necessário o emprego constante ou permanente da violência física, por mais que ela seja permanentemente executada, ou seja, vai ser um outro elemento de dominação. Aqui eu acho que é importante, esse aqui é o mapa de Cantino, de 1502, ele é um mapa que vai ser reproduzido por um viajante italiano, que vai ter acesso a um mapa semelhante a esse
em Lisboa, e ele mostra a forma como esse mundo é visto pelos europeus, né? E é importante a gente ver, principalmente aqui, ó, essa aqui seria a linha do Tratado de Tordesilhas, e de como ela divide o mundo de um lado ao outro, né? O lado que seria de dominação espanhola e o outro que seria de dominação portuguesa. Né? Então, essa leitura dessa divisão do mundo, ou seja, o mundo estaria aí para ser controlado, dominado, explorado, possuído por essas duas comunidades políticas que imporiam aí não só o seu controle pelas armas, mas também pela religião. Né? Então, pela religião e pela forma de ver, enfim, a religião não é o único elemento. A religião faz parte desse pacote completo, mas são vários outros elementos. Então, o mapa de Cantino é importante porque ele mostra justamente como esses povos viam o mundo dessa época. E aí aqui a gente tem um outro mapa que a gente conhece um pouco mais, né? Que é o mapa das capitanias hereditárias, esse é de 1586, que mostra justamente a divisão do território brasileiro entre diferentes capitanias hereditárias. E a gente pode observar que é isso, alguém pegou um mapa, traçou linhas, esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu, ignorando completamente as diferenças geográficas, os povos ali presentes, as diferentes questões políticas, sociais, as dinâmicas, ou seja, não há validade no que está ali. Esse território é para ser explorado, controlado, dominado, independentemente do que tem ali. Ele é para ser domado. Né? Então, essa lógica da colonização, ela é uma lógica, né, que traz esse elemento eurocêntrico, né, e dessa colonização europeia, justamente a partir dessa leitura que é uma leitura de inferioridade dos povos que aqui viviam, de como se esses povos fizessem parte dessa paisagem que precisa selvagem, que precisa ser dominada, que precisa ser domesticada, que precisa ser civilizada, né? Bom, o colonialismo ele envolve aí, é um sistema que vai dar base e perpetuar o controle colonial das antigas metrópoles, ou seja, a ideia do colonialismo é que ele vai superar a própria colonização, né? O colonialismo ele vai continuar mesmo depois que a colonização formal acaba, ou seja, ele é uma forma de ver o mundo que vai surgir da colonização e vai continuar depois. E vai garantir o status de privilégio nas relações internacionais das antigas metrópoles coloniais. Então a gente vai ter aí primeiro o controle material, né, que vai ser pelo econômico, né, que vai ser o capitalismo, o capitalismo periférico que nós vamos ter nas Américas, em boa parte da Ásia e boa parte da África, que vai ser um capitalismo periférico construído a partir da lógica da dívida. Importante dizer que todas as independências no continente americano, né, principalmente na América Latina, foram construídas e pautadas a partir da lógica da dívida. Né? Então, todos esses estados surgiram endividados. Né? E quando eles surgem endividados, eles são obrigados a se relacionar com as suas antigas metrópoles ainda em uma relação desigual e em que, na economia política internacional, nos colocamos como países periféricos, exportadores de matérias-primas, justamente para conseguir tentar pagar a dívida. Né? Então, quando a gente vai ver que países vão demorar dezenas ou até mesmo uma centena de anos para pagar a dívida externa produzida durante o período da independência, ou seja, a indenização que nós, como povos latino-americanos, vamos pagar para as antigas metrópoles, justamente pelo direito de sermos independentes. Essa estrutura, mesmo ganhando guerra, né? A gente ganha as guerras de independência e ainda assim tem que pagar. Essa estrutura é uma estrutura que vai garantir, num primeiro ponto, o nosso lugar dentro da economia política internacional, de países devedores, de países que vão continuar vendendo e fornecendo recursos, produtos
produtos de agroexportação e da mineração, e não só vão garantir esse nosso lugar, como vão fazer com que nós concentremos os nossos recursos em reproduzir essas atividades de superexploração do território. Ou seja, os países da América Latina vão, de maneira mais ampla, ao longo dos últimos 200 anos, continuar o processo de superexploração dos seus territórios, né? Majoritariamente essa é a prioridade, justamente para fazer frente à dívida externa presente e constante em quase todos os países durante esse período, e em um segundo lugar ter acesso a bens de consumo que são vendidos pelos países centrais, né? E agora nos últimos 50 anos, os bens tecnológicos. Então, a estrutura de dependência do capitalismo periférico vai fazer com que a gente continue ao longo desse período atados a esse. Isso vai ser um elemento estruturante das relações internacionais. O nosso lugar como América Latina vai ser definido por isso. Ele vai ser definido por uma relação de dependência e de permanência na periferia em relação a esses países centrais, né? Um outro elemento importante é a difusão do patriarcado, da universalidade, supremacia do homem branco cis hétero, ou seja, esse é um elemento muito importante do colonialismo, a centralidade do homem na família, e esse homem entendido como uma unidade central do ser humano, ou seja, o que é ser um ser humano? É ser um homem branco, cis hétero. Tudo que vem fora disso, seja mulher, seja pessoa asiática, pessoa preta, seja uma pessoa que não seja cisgênero ou uma pessoa que não seja heterossexual, tudo isso são desviantes desse padrão humano construído pelo iluminismo, né? Então a difusão e a reificação desse padrão, ele não só mantém o controle dessa elite europeia, né, e revalida isso permanentemente. Então, em nossas sociedades pós-colonização, né, essas sociedades como nós somos hoje, elas ainda vão colocar o homem branco no topo, ou o que nós entendemos como homem branco no topo dessas sociedades, né? Justamente por essa ser a coisa mais próxima desse homem universal europeu, privilegiando, e esses homens brancos cis héteros dos nossos países ainda vão dar referência ao que é de fato o homem branco cis hétero, que é o europeu. Então é importante colocar isso, porque nós construímos nossas sociedades a partir de uma hierarquia social que ela é baseada numa hierarquia social definida pelo processo de colonização. E essa manutenção, ela privilegia os antigos colonizadores, porque a gente continua referenciando esses povos como melhores, em vários aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, levando até, e tem vários autores que vão falar sobre isso, o Guerreiro Ramos vai fazer um discurso, vai fazer um debate interessantíssimo, que é a patologia da brancura, né? Que é essa ideia da gente sempre buscar aquilo que é mais branco, né? Mais próximo do europeu, e esse branco ainda ser dentro de uma lógica masculina, dentro de uma lógica cis hétero, ou seja, o ideal de existência é o homem branco cis hétero europeu, e tudo que vem depois disso ele é tributário dessa estrutura. Essa estrutura social ela vai nos governar até os dias de hoje. Então, o ideal de ser humano ainda vai ser este ideal, e a este ideal é dado todos os privilégios, e quanto mais longe você está disso, pior você está na estrutura social, né? Nas hierarquias sociais, econômicas, pior você está. Isso aí é estatística, né, gente? Quando a gente vê a realidade do que é ser uma mulher preta ou uma mulher indígena, é diametralmente oposto à realidade de ser um homem branco, e isso está colocado em diferentes matizes, por isso ainda mais se for um homem branco rico. Então, quando a gente vê quem são os principais CEOs, quem são os principais chefes de grandes empresas, que tipo de privilégios que estão colocados dentro dessas estruturas, isso é uma estrutura patriarcal e do racismo estrutural, né, dessa supremacia da branquitude, e que estão colocados dentro dessa centralidade, né, que é dado a essas pessoas, e como tributárias, na verdade, da centralidade do que é ser europeu, né?
Então, quando a gente vai ver, inclusive, o fetiche que se tem em nossas sociedades latino-americanas com aquilo que parece ser europeu ou vem da Europa, em diferentes aspectos, né? E agora, e claro, ao longo do século XX também em relação aos Estados Unidos, isso se mostra central dentro da forma como nós nos comportamos entre nós, dentro das nossas sociedades e também nas relações internacionais. Como nossos países constantemente tentam mimetizar copiar ou parecer essas estruturas. É importante a gente colocar, e a gente vai falar bastante sobre isso nas nossas próximas aulas, como a política externa brasileira vai se esforçar muito para se parecer como uma política externa europeia ou equivalente à europeia, seja na branquitude, seja na sofisticação, seja no formato técnico. Então, quando a gente vê o esforço que o Ministério das Relações Exteriores faz ao longo do século XX inteiro para parecer como tributário, como representante de um país supostamente majoritariamente branco, ocidental, cristão, e portanto seria um país civilizado, de um Estado nacional organizado, em detrimento aos nossos países, aos nossos colegas latinos, aos nossos vizinhos latino-americanos. Isso obviamente é um elemento, né, muito evidente disso, e que nos coloca sempre em situação de inferioridade em relação, inclusive nas relações internacionais, em relação a esses povos. O cristianismo é um outro elemento importante, né, dentro dessa estrutura do colonialismo, justamente porque ele vai não só se apresentar como mais uma fé e portanto importante, né, e portanto central à experiência humana, mas como a única fé possível. Né? Importante colocar, né? Tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo são três religiões universalistas, ou seja, que se apresentam como a única possibilidade do encontro com o divino. Né? Essa é a origem, isso não é a origem delas. Né? Claro que nós podemos ter diferentes interpretações a partir da experiência religiosa, da evolução político-social que existe, né? E até mesmo teológica. Né? A evolução teológica muda muita coisa. Mas, em sua origem, são três religiões monoteístas e universalistas, que se pretendem universais. Ou seja, a palavra é chegada a partir do conhecimento em uma dessas religiões. Então, quando a gente fala do cristianismo, ele vai se apresentar aí como a única saída religiosa, a única religião possível. E aí todas as outras experiências religiosas de fé vão ser apagadas e vedadas. Né? Sem falar na utilização do cristianismo para o fortalecimento dessas outras estruturas, como a difusão do patriarcado, do racismo estrutural e por aí vai. Ou seja, a utilização e o desvirtuamento do cristianismo justamente para dar suporte ou para reificar ou para confirmar essas outras estruturas. Né? Então, esses são elementos muito importantes dentro do... Tem outros elementos, o capacitismo é um elemento importante dentro do colonialismo, a própria ideia de norte e sul é bastante importante, mas a gente pode falar sobre isso mais adiante. Bom, essa é uma foto que é muito famosa, né? Ela é sempre muito replicada, porque ela é uma das fotos mais reconhecidas em termos de demonstrativo das desigualdades sociais que são presentes em nossa sociedade. Né? É uma foto que é daqui de São Paulo, né? Lá de São Paulo, do bairro do Morumbi, né? O Morumbi e a favela de Paraisópolis, e ela tenta mostrar justamente o fosso existente dentro das nossas sociedades. E é importante colocar, como esse fosso ele é fruto desse processo de colonialidade. Né? Um dos elementos centrais para se explicar as nossas desigualdades é justamente essa colonialidade, né? Ou seja, essas permanências, seja no sistema econômico, seja nas nossas formas de lidar com as nossas desigualdades, seja no racismo, no patriarcado, que são elementos fundamentais para entender as desigualdades sociais na América Latina. Né? Então, quando a gente fala dessa divisão, a gente está falando de um corte, de uma cisão social, de uma ferida social muito grande, que tem origem no processo de colonização e que vai ser perpetuada pela colonialidade no nosso território e no nosso povo. Né? Então, por isso que é uma foto
muito simbólica, né? Muito simbólica, justamente porque, de alguma maneira, ela é também produzida pelas relações internacionais. Ela não é só uma questão interna, ela é uma questão estrutural das relações internacionais. O nosso lugar na economia política internacional, o nosso lugar na geopolítica internacional, nos leva também a essa condição. Claro que ela também, essa condição, ela também é o que nós fazemos desse lugar. Ela é agravada pelas nossas estruturas sociais, mas estruturas sociais produzidas a partir da colonialidade. Bom, o anticolonialismo, exemplos de estratégias de resistência e resgate. O que é importante a gente pensar? Essa colonialidade ela vai ser imposta e todo mundo vai aceitar passivamente, como aqueles indígenas retratados no quadro da primeira missa? Obviamente que não. Não vão ser poucas as estratégias de resistência, as formas de se enfrentar e de se resistir. Então, um elemento que a gente pode falar é o quilombismo, e aí tem 2 livros muito interessantes. Tem o Quilombismo de Abdias do Nascimento e também a obra da Beatriz Nascimento sobre isso. São obras muito interessantes e muito poderosas, mas que em última instância vão falar justamente sobre a capacidade dos povos racializados, principalmente os povos pretos, de se juntar, de se reunir e construir redes de proteção, solidariedade, compartilhamento, para enfrentar a dureza, né, da colonialidade e as dificuldades existentes. A ideia de quilombo ela é tributária daquela ideia dos quilombos mesmo, né, como o quilombo dos Palmares, como outros quilombos. Importante dizer que no mesmo período, ali no século XVIII, a gente vai ter quilombos dos 2 lados do Atlântico, né? Então, tanto na África, na resistência ao colonialismo, aos diversos colonialismos, como aqui na resistência ao colonialismo português, a gente vai ter diferentes tipos de quilombos, diferentes tipos de organizações sociais, políticas e militares de resistência e de fuga e de construção de outras experiências de vida diferentes da estrutura colonial. Então são 2, e isso é relações internacionais também, né? Por mais que se negue isso no campo mais tradicional, é importante que a gente comece a entender que essas dinâmicas também fazem parte das relações internacionais. Claro que os quilombos não são estados nacionais modernos, mas nós não podemos, né, como o campo científico normalmente trata, entender apenas o Estado Nacional moderno europeu ou construído a partir das estruturas como estruturas políticas e sociais válidas e as únicas que poderiam ser lidas, interpretadas e analisadas, porque senão a gente perde muita coisa, né? O impacto que teve o tráfico de pessoas, o tráfico humano transatlântico na política internacional africana é profundo e nós precisamos estudar isso. A forma como os quilombos se desenvolveram e a relação entre eles e a forma como eles se relacionavam, inclusive com o Império Português, e as mediações existentes são fontes interessantíssimas de estudo, de análise que a gente ainda não tem conseguido construir, né? Não tem conseguido ler. Então o quilombismo ele vai desde essa ideia do quilombo tradicional, que está no nosso imaginário, por mais problemática que seja essa leitura, até a presente. Então a Beatriz Nascimento e o Abdias Nascimento vão falar da escola de samba, do time de futebol, da associação de bairro, do sindicato, todos como elementos possíveis de resistência negra, resistência racializada e elementos de a gente pode falar hoje dos bailinhos, dos pancadões, né, como elementos de construção de quilombismos, né? Então, recomendo aí, inclusive, o podcast Mano a Mano, do Mano Brown, a entrevista que ele faz com o Sueli Carneiro é incrível, e eles falam sobre experiências muito importantes dessa de quilombismo, e que são bastante importantes não só socialmente, nas nossas construções sociais, mas também na construção política, histórica e das relações internacionais, de maneira mais ampla, das relações internacionais brasileiras. Outro elemento fundamental é a resistência indígena, né? A resistência indígena tem um papel central no processo de construção desse continente, né? Ela vai mudar as fronteiras dos nossos estados,
vai mudar a forma como nós nos organizamos, vão ser elementos políticos, vão ser grupos políticos e nações inteiras fundamentais dentro da própria geopolítica, inclusive, né? Então você vai ter diferentes alianças desses grupos com inclusive potências estrangeiras, justamente para dentro da política entre esses povos e de resistência em relação a outros, e a resistência é presente até hoje, ou seja, são 500 anos de violência, genocídio, exclusão, e esses povos continuam resistindo, ou seja, de fato, são 500 anos de resistência, né, social, política, cultural, religiosa, muito importante, né? Há os próprios movimentos sociais e populares, e a gente pode pensar em todos esses os diferentes tipos de movimentos sociais que vão ser fundamentais nas resistências ao colonialismo. Você pode pegar aí a Via Campesina, os movimentos sem terra, os movimentos sem teto, que vão aí tentar questionar a mercantilização da terra e da moradia. A gente pode pegar os movimentos dos atingidos por barragens, diversos movimentos aí, né, os movimentos feministas, que vão ser importantíssimos para enfrentamento desses colonialismos, que vão ter um papel muito importante na construção da realidade como ela é hoje. Um outro importante passo na resistência ao colonialismo é justamente os resgates epistemológicos. Então você vai ter diferentes experiências no mundo afora e na América Latina de luta, né, de resgates epistemológicos, de resgates culturais, de resgates amplos, justamente, né, e a própria Marta Fernandes vai fazer isso no texto dela, questionando as estruturas tradicionais das relações internacionais, resgatando a ideia de Ubuntu, né, o conceito de Ubuntu como um conceito que seria muito importante ser utilizado nas relações internacionais, justamente a partir de um olhar de cooperação, né. Aqui atrás tem aqui o livro da Lélia Gonzalez, e ela vai falar um dos seus conceitos mais importantes, que é o de amifricanidade, é a construção de um resgate epistemológico que centraliza as pessoas racializadas dentro da discussão política e da construção do que é a América Latina. Ou seja, tem uma série de exemplos de resgates epistemológicos que são muito importantes e que a gente precisa ter em mente como estratégias de anticolonialismo, de enfrentamento a essa colonialidade, de questionamento a essa colonialidade. O outro elemento importante, e aí por mais que ele seja polêmico ou até mesmo questionável, ou que tenha muitos debates em torno disso, que são os sincretismos culturais e religiosos, né? Historicamente nas Américas você vai ter uma série de estratégias de combinação cultural, né? Lembrando aí que a única cultura e a única religiosidade permitida é a cultura europeia ou coisas vindas a partir dela. E a única religião possível é o cristianismo. Então, quando você vai ter diferentes experiências religiosas e culturais se mesclando a essa única possível autorizada para a sua permanência e para a sua existência, então você vai ter desde a forma como a igreja negra vai se formar dentro dos Estados Unidos, a igreja protestante negra, as igrejas protestantes negras vão se construir nos Estados Unidos, ou de como a Umbanda e o Candomblé vão se desenvolver por aqui, principalmente a Umbanda com vários traços de construção de sincretismo com o cristianismo. Então você vai ter uma série de elementos religiosos que vão ser culturais religiosos de resistência e que vão se utilizar do sincretismo, vão se utilizar da relação com essas formações culturais europeias, justamente para sua permanência, sobrevivência e reinvenção. Né? Então é importante colocar isso porque essas construções culturais religiosas elas são vivas, né? Elas mudam no dia a dia, elas vão além, né? Elas não morrem no passado, elas não são estanques, né? E a busca por alternativas epistemológicas e políticas que são fundamentais, né? Então não só os resgates epistemológicos de buscar termos, ideias que estão no passado, mas produzir novos, produzir inovações, né? E aí você vai ter desde o afrofuturismo ou do bom viver e de outros elementos que vão tentar trazer, combinar elementos do passado e do presente com a projeção
de futuros, né? A criação de futuros possíveis, né? A criação de futuros possíveis. E aí a gente vai ter uma gama gigantesca de elementos que vão ter um diálogo, diferentes diálogos com a colonialidade, né? Em diferentes graus. Então vai falar desde o Pantera Negra até o Carandiru, são diferentes experiências nesse sentido de resistência cultural. E a gente pode ter milhões de críticas em relação a todas essas obras, mas elas são experiências nesse sentido, né? Então, quando a gente pode falar do rap, do funk, do afrobeats, e a gente pode pegar diferentes experiências, né? Ou do próprio tango, né? Ou seja, diferentes experiências artísticas e culturais que também vão ser permeadas por diferentes concepções epistemológicas de ciência que vão se mesclar e tentar construir outros futuros possíveis, outros presentes e outros futuros possíveis. Bom, esse aqui é um caso muito do tempo presente, né, sobre essa questão da colonização e a reação à colonização. A gente passou por esse debate muito pesado, muito difícil do marco temporal. A gente sabe que isso vai continuar sendo uma tentativa política por parte, principalmente, das bancadas ruralistas, no caso brasileiro, justamente dessa ideia do marco temporal. E o marco temporal tem uma série de questões que são bastante reveladoras, né? Claro que o pano de fundo é a disputa por terra, né? É a disputa por terra entre os modelos comerciais, entre o modelo comercial e a exploração da terra para, né, a especulação financeira e econômica da terra e a ocupação da terra por atividades de agroexportação, contra a preservação, a construção e a evolução dos estilos de vida das populações indígenas, né? Ou seja, e é importante dizer, né, não existe povo sem território, né? Esses povos dependem desses territórios para continuar existindo, né, para continuar tendo sua cultura, seu modo de viver, seu modo de existir. E é essa a disputa, né? Em última instância, a disputa não é só pelo território, a disputa é pela existência desses povos como eles o são, né? Porque o projeto colonial, o projeto moderno é da destruição ou assimilação, né? Então, é a destruição cultural, é a destruição, né, do modo de viver e a simulação dos corpos, ou destruição desses corpos dentro do sistema econômico, político, social em que nós vivemos. Então, quando a gente fala do marco temporal, o marco temporal ele tem uma série de elementos importantes aí, né? Então, primeiro a gente está falando de uma tentativa de restrição de possibilidade da vida desses povos, né, e de reivindicar dos povos indígenas aos territórios que viveram, que vivem, que possam vir a viver. Então é extremamente importante. A própria reivindicação dos povos indígenas pelo seu modo de viver e pelo seu modo de viver de maneira viva, né, é importante dizer, né, não maneira estanque, né. Os indígenas não vivem no passado, os indígenas vivem no seu tempo, né, e no presente e no futuro, diferentemente do que o modelo colonial tenta nos convencer. Um outro elemento importante é a própria ideia do marco temporal, ou seja, a ideia do marco temporal é que os indígenas têm direito aos territórios que eles ocupavam naquele momento histórico. É como se a história indígena acabasse naquele momento, né, como se qualquer coisa que acontecesse, qualquer coisa que os povos indígenas reclamem daí adiante não fosse válida, porque é como se eles pertencessem ao passado, que é uma outra leitura, né? Ou seja, eles são atrasados, vivem no passado, devem ser esquecidos ou devem ser protegidos e isolados ou assimilados completamente. São todas leituras absolutamente incorretas e para não dizer racistas sobre a existência dos indígenas. Então é importante a gente olhar esse caso. Ele é um caso muito importante porque ele faz ele traz uma série de elementos sobre esse elemento da colonialidade, sobre a centralidade do Estado moderno europeu. A existência dos indígenas é um questionamento a essa existência do Estado nacional moderno europeu. Por quê? Por mais que formalmente, até como estratégia política, eles se digam brasileiros, se entendem como brasileiros, eles vivem outras culturas que não são
a ideia e a idealização de cultura brasileira, né? Essa ideia supostamente ocidental, cristã, são outras formações culturais sociais, inclusive de raízes anteriores, né? Não são anteriores, porque elas continuam o tempo, né? Mas inclusive de raízes anteriores, de reivindicações, tradições e culturas anteriores à colonização, e que permanecem, né? E evoluem ao longo do tempo. Então, esses são elementos bastante presentes nessa disputa, que é fundamental para a gente poder compreender essa colonialidade, ou seja, a resistência indígena e a luta indígena, ela nos revela muito sobre o que são as relações internacionais. Elas nos contam muito sobre a centralidade do Estado moderno europeu e nos fazem compreender muito bem, além de serem atores muito importantes. A gente vai ver como os indígenas se articulam de maneira entre diferentes povos no continente, como eles se articulam com outros atores, como organizações não governamentais, como outros movimentos sociais, como eles acessam as organizações internacionais para reclamar os seus direitos, para tentar pressionar os governos nacionais a atender os seus direitos, como eles vão dialogar com concepções ocidentais, como é o caso da concepção de direitos humanos, para buscar os seus direitos. Então tem uma série de elementos muito interessantes na forma como os povos indígenas constroem a sua resistência, constroem e construirão a sua resistência, e de como isso mostra muito claramente os problemas dentro dessa concepção estatocêntrica das relações internacionais. Bom, pessoal, essas duas primeiras partes da aula elas foram principalmente pensadas para a gente fazer uma apresentação, né, mostrar as origens das relações internacionais lá no Entre Guerras, de como elas foram pensadas para a gente orientar, para que seja orientada a atuação do Estado dentro do que a gente entende como anarquia, né, que é esse estado de natureza entre os Estados, de permanente violência e competição, de como os Estados são vistos por essa ciência como instituições muitas vezes monolíticas, unitárias e que têm vontades próprias, e de como essa concepção ela é uma concepção pautada principalmente pelos interesses do Estado moderno europeu, de como isso é fruto e resulta e causa muita violência, né, de como isso nega a existência das divergências, diferentes formas de ver o mundo, de como isso é calcado num epistemicídio presente e permanente, de diferentes formas de ver o mundo, diferentes histórias, diferentes trajetórias, de como como o Estado Nacional Moderno não é a única unidade política válida, não é a única forma de se explicar as relações internacionais. Por mais que eles sejam centrais, nós precisamos compreender isso de maneira muito mais ampla, justamente para que a gente entenda a realidade de maneira mais ampla também. Então, se por um lado nós temos uma história das relações internacionais muito eurocêntrica, calcada na história, então a gente vai ver aí, né, até mesmo no ensino de história, ele vai ter muito centrado, a gente sabe Revolução Francesa direitinho, mas vai tentar contar a Guerra do Chaco aqui do lado, vai ser muito mais difícil. Então, quando a gente vai falar sobre esse eurocentrismo presente dentro das relações internacionais, presente dentro da forma como a gente enxerga o mundo, e os problemas que a gente já está começando a ver agora, né, que eles vão causar na forma como a gente vai ver o mundo, mas na forma como a gente vai se relacionar com o mundo, né? É importante dizer, as relações internacionais é um campo de estudo muito direcionado para a proposição de política pública, né? A construção de política pública, seja política externa ou outras políticas públicas, mas ela é muito orientada nesse sentido. E é isso que a gente vai ver, inclusive, nas nossas próximas conversas. Bom, ficamos por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até logo!